O River Plate prepara uma barca de saídas para o ano que vem e isso pode impactar de alguma forma o Internacional. Quero falar sobre o otimismo de Abel Braga, técnico campeão do mundo com o Internacional, e também projetar o time de Ramon Dias para o duelo decisivo no Rio de Janeiro contra o Vasco da Gama. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então? Não esquece, né, de já chegar dando teu like. Quero agradecer vocês também, né, que têm deixado o like, têm me dado, né, uma audiência maravilhosa aí nos últimos vídeos. Então segue dando like, vê se tem o botão inscrever-se aí embaixo que vai me ajudar pra caramba a seguir crescendo aqui com o canal. Quero começar falando sobre o River Plate e eu vou chegar lá no Inter, vocês vão entender. Porque o River, gente, está passando por uma situação inacreditável. Existe uma grande chance do River Plate não estar disputando a próxima Copa Libertadores da América. Isso também passa muito pela crise institucional que passa a Associação de Futebol Argentino, a AFA, com valores irrisórios de premiação dos títulos argentinos, da Copa Argentina e um monte, né, de escândalos aí envolvendo o presidente, o Chiquitapia, né, que vem aí também gerando muito protesto por parte dos argentinos. O River Plate já anunciou que, independente se classificar ou não para a Copa Libertadores da América, terá uma barca gigante de saída de jogadores, tá? É uma lista grande que tem muito jogador grande também nessa lista, tá bom? Estamos falando aqui, gente, de uma barca importante, começando, né, pelo Facundo Colídio, centroavante, que tem aí um potencial pela frente. Ele surgiu muito bem ainda naquela Libertadores, onde o Inter elimina o River Plate, jogador versátil, de boa técnica, mobilidade, já foi considerado uma peça-chave desse time do River, mas teve uma queda de rendimento, uma pressão interna muito grande também, que faz, né, com que ele possa ser negociado nesta reta final de temporada. Para mim, é o principal nome, tá? E guardem o que eu tô dizendo. O segundo nome é Nátio Fernandes, experiente, né, meia do River Plate, 35 anos, ídolo do clube, também ídolo do Atlético Mineiro, onde foi campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, tirando o Galo de uma seca de títulos importantes. Jogador muito técnico, inteligente, já vive, né, uma fase de declínio físico, é verdade, mas a direção do River vê o ciclo dele lá como encerrado, tá? Deve, inclusive, jogar pelo Gimnasia Esgrima, né, time que lançou o Nátio Fernandes, deve retornar, visto que ele não quer sair do futebol argentino. O terceiro nome é Milton Casco, lateral esquerdo de 37 anos, veterano, polivalente, respeitado, né, pelo elenco. Idade, obviamente, que pesa, né, nessa análise, não consegue mais entregar a intensidade que o River entende que é necessária no momento, tá? Até porque o clube deve passar por uma reformulação importante no setor de defesa. Outro nome também de veterano, Enzo Pérez, né, lenda do clube, né, jogou até de goleiro certa feita, né, quando o River não teve goleiro para colocar à disposição, líder, campeão de tudo, 39 anos já, o clube já está planejando a saída dele há bastante tempo, há um desgaste, né, como eu disse, a necessidade do River rejuvenescer esse time, tá? E aí essa decisão está encaminhada. E aqui, gente, tem alguns nomes que começam a aparecer que eu quero tratar com um pouquinho mais de cuidado. O primeiro é Miguel Borja, né, obviamente, 31 anos de idade, centroavante, ex-Palmeiras, ex-Grêmio, né, tá lá no River, tem números razoáveis até na temporada, mas virou alvo da torcida, né, tem sido criticado por perder gols, algo muito parecido que a gente está vivendo aqui, falhado em jogos grandes, então a saída dele deve ser para aliviar a pressão e também a folha salarial do River. Outro nome é Pity Martinez, herói da Libertadores de 2018, fez aquele gol do título, né, contra o River Plate, contra o Boca Juniors em Madrid, no Santiago Bernabéu. Também, né, não conseguiu retomar um nível de regularidade após as lesões que teve no futebol saudita, e é mais um nome que deve deixar o clube. Assim como outros dois zagueiros. Paulo Dias, técnico, né, bom defensor, mas não vive uma boa fase lá no River. Teve uma falha grave contra o Boca, que ocasionou, né, a derrota no Superclássico, e é bem provável que ele seja negociado. E o Frederico Gattoni também, tá? 25 anos, zagueiro, é uma promessa, mas não conseguiu se firmar. Muitos erros, inseguro, tem tido mau desempenho, né, nesta fase ruim do River, então é outro que também deve deixar o clube. Por que eu tô falando sobre isso, gente? Eu vou explicar para vocês, mas antes eu quero lembrar que a Zapay é onde você fica em dia com seu veículo, carro, moto ou caminhão. Tem o cupom COLAR20 por lá, que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o app da Zapay, que está disponível aqui na descrição do vídeo. O que essa crise no River impacta no Inter? De duas formas.
A primeira, o River não conseguindo a classificação a Libertadores da América pode fazer com que a tentativa de contratar o Rafael Borré ela se enfraqueça, porque estamos falando do maior salário do Inter hoje, na casa de 1.500.000, 1.600.000 reais por mês, né, entre luvas de assinatura de contrato e o salário que o Borré ganha mensalmente aqui no estádio Beira-Rio. Então é bem improvável que isso aconteça. Mas também tem um cenário onde o Borré topa voltar para o River para tentar se reencontrar, né, no lugar onde ele é ídolo, foi campeão da Libertadores em 2018, foi vice-campeão da América em 2019, fora outras conquistas, né, trabalhar de novo com o técnico da confiança, que é o Marcelo Gallardo, e que ele consiga, né, de alguma forma, viabilizar esse negócio. Como? Com troca de jogadores. Com esses nomes que eu citei, né, são nomes que o River tem contrato e que pode colocar numa negociação, e o Inter, de repente, né, pode, sabendo que não vai conseguir uma grande proposta pelo Borré, ter, né, a liberação desse jogador. Então, anotem todos os nomes que eu citei, tá? Vamos lá. Para mim, os principais que podem entrar nessa lista. Facundo Colidio, atacante de 24 anos. O Pity Martinez, meia, né, que o Inter já tentou várias vezes. E os zagueiros, né? Paulo Dias e o Federico Gattoni. Para mim, são nomes que o Inter poderia mapear. Ainda não tenho, né, nenhuma informação mais profunda em relação a isso, mas é uma possibilidade importante que a gente pode estar vivendo aqui, tá bem? Já deixa no comentário aqui se tu traria algum jogador desses que eu citei do River nesta negociação. Falando em apostar em jogadores, né, em probabilidades de retomada de carreira, KTO apoia esse vídeo, né? Minha parceira master, kto.bet.br, minha casa de apostas. Hoje tem Campeonato Brasileiro, tem Fluminense e São Paulo, valendo aí disputa de vaga de Libertadores. Acho que o Flu ganha hoje, tá? Acho que o Zubeldia e São Paulo deve fazer a lei do ex dos técnicos, tá? Contra a equipe do Fluminense. Então vai lá, kto.bet.br, minha casa de apostas, minha parceira, link para fazer o cadastro, tá no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. E bom, né, tá rolando a Black da KTO também, né? Tem muita coisa no Clube KTO, né? Tem probabilidades boas para você usar no cassino KTO também, tá bem? Mudando da crise na Argentina para a nossa pressão aqui no estádio Beira-Rio, quero falar sobre um otimismo de Abel Braga, campeão do mundo e da Libertadores com o Internacional, maior técnico da nossa história. Ele deu uma entrevista para a GZH projetando que o Inter deve escapar do rebaixamento com 2 empates e 1 vitória. Ou seja, o Inter não perderia mais dentro do Campeonato Brasileiro, contra Vasco e São Paulo fora de casa e o Bragantino no estádio Beira-Rio. Ele tem outra projeção, tá? Que é 1 empate, 1 vitória e 1 derrota. Ou seja, 4 pontos em 9. O Inter também escaparia na visão do Abel, ou até mesmo, né, 2 vitórias e 1 derrota, tá? Ele foi bem enfático, né? Não vai cair, eu acredito imensamente nisso. Então tomara, né, que a projeção do nosso técnico campeão do mundo seja colocada à prova aí, a gente consiga escapar, já com uma vitória contra o Vasco, terra do Abel Braga, lá no Rio de Janeiro, para sairmos, né, dessa situação incômoda. Para esse jogo contra o Vasco, inclusive, né, o técnico Ramon Dias deve promover uma mudança importante, que é a saída do Borré do time. Ele que foi bastante contestado contra o Santos deve dar lugar ao Carboneiro, que está voltando de suspensão, deixando o ataque do Inter um pouquinho mais móvel, com Vitinho e Carboneiro. Algo muito parecido com o Ramon Dias fez contra o Botafogo, naquela vitória de 2-0, para muitos a melhor atuação do Inter na era Ramon Dias, tá? Então, provável Inter com o Rocher no gol, Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabé, Thiago Maia, Bruno Gomes e Alan Rodrigues, Alan Patrick, Vitinho e Carboneiro. Tá certo? Chegou até o final? Deixa teu like que é muito importante para o nosso crescimento e não esquece de te inscrever, tá bom? Aquele abraço, a gente se vê, fui!